Qual é o preço da fama e do sucesso para vocês? Essa é uma pergunta muito complexa. Alguns diriam que nada compra o afeto e o amor da sua família. Outros dizem que o dinheiro é capaz de fazer qualquer um mudar a sua percepção sobre a vida. E esse é o dilema do Roberto nesse episódio. Eu acabei de assistir o episódio 6 de Chespirito, Sem Querer Querendo, série lá da HBO Max, que retrata a vida do Roberto Gomes Bolanhos, o criador do Chaves, Chapolin e diversos personagens que marcaram a infância de nós brasileiros. Nesse vídeo a gente vai falar tudo sobre esse episódio, claro, com spoilers, e se você não é inscrito ainda, por favor se inscreva e faça parte dessa comunidade de pessoas que estão gostando bastante dessa série. Aproveita e deixa o like que me ajuda bastante. Eu não sei pra vocês, mas a série Chespirito cresceu absurdamente de uns 2 episódios pra cá. Isso porque ela começa a focar num assunto que nos interessa bastante, que é os bastidores do seriado Chaves, que tem muitas polêmicas envolvendo todo o elenco. Esse episódio se chama O Preço da Fama e tem tudo a ver com a história nesse momento. Diferente dos outros episódios, que se dividiam entre o passado do Roberto e o presente dele em Acapulco, dessa vez a gente vê uma única linha do tempo. Na verdade, vemos passagens do tempo sim, mas numa ordem cronológica. Então, o episódio vai se dividir entre as datas 1973, 74 e 76. E vamos vendo a ascensão do Roberto e todo o sucesso causado pelo Chaves. Mas a gente também vê as consequências dessa fama e em como isso afasta ele da sua família. Mas já vamos chegar lá. Assim como no episódio, vamos falando aqui na ordem cronológica dos acontecimentos. O episódio começa com o Roberto tendo que ir ao hospital depois de ter atirado em si mesmo com uma arma de festim durante as gravações de Chapolin. Eu não sabia que isso tinha acontecido, mas se tem um seriado que ele podia se machucar nos bastidores, com certeza seria o Chapolin. Pois diferente do Chaves, no Chapolin ele dava piruetas, pulava de lugares muito altos e fazia muitas coisas que poderiam causar acidentes graves. Afinal, ele fazia todas essas cenas sem um dublê. Tem um episódio, inclusive, do Chaves, que o Chaves aparece com o braço enfaixado. Eu até achei que foi por causa desse acidente. Mas aí eu fui pesquisar e descobri que talvez tenha sido em uma das turnês que o elenco fez para a Venezuela, onde ele bate a mão numa parede e acaba machucando bastante. E talvez isso tenha causado uma fratura e por isso ele usou uma faixa no braço durante as gravações. Mas o caso em que ele atira em si mesmo com a arma de festim também parece ser real, então a gente não sabe exatamente o que aconteceu. O fato é que sim, durante algumas gravações do Chaves e também do Chapolin, o Roberto tá com o braço enfaixado. E o fato curioso é que ele é levado rapidamente ao hospital, mas tem um problema. Aparentemente, naquele momento histórico, os hospitais, ou pelo menos o hospital ali perto, apenas estavam atendendo militares e não pessoas civis, devido a alguns confrontos ali que já tinham sido mostrados na televisão durante os episódios passados. Então, de certa forma, o Roberto não poderia ser atendido, né, mesmo que estivesse com o braço ali muito machucado. Só que por causa da fama do Roberto, ele acaba conseguindo ser atendido rapidamente. Algo que a Graciela vai falar logo em seguida, que com a fama você adquire alguns privilégios. E a fama vai ser o tema principal mesmo desse episódio, em como ela foi capaz de mudar o Roberto. E assim, não dá para esconder que essa série é bastante tendenciosa ao mostrar em como a família do Roberto foi afetada por tudo isso. Afinal, como eu venho falando aqui, os filhos do Roberto estão por trás do processo criativo da série lá da HBO Max, então é claro que eles iriam contar tudo da perspectiva deles. Então é sempre bom a gente ter em mente que uma história pode ter dois lados. Só que quando a gente fica imerso na história, né, não tem como, é meio que impossível você não querer ver o Roberto se acertar com a sua esposa. Ao mesmo tempo que é muito fácil você pegar ranço da Margarita, que interpreta, né, a Dona Florinda, que vai mudando ali bastante a sua personalidade ao longo dos episódios. Porque sim, ela começa como uma mulher mais doce e ingênua, e com o tempo vai se tornando uma grande megera. E a gente vê isso nesse mesmo episódio de pontos diferentes. Primeiro é pelo envolvimento ali dela com o Marcos Barragan, que interpretava o Kiko. A gente tem uma cena rápida ali dela com ele, enquanto a Graciela comenta que ela tá sendo enganada, afinal o Marcos é casado. Isso aconteceu mesmo, houve um envolvimento ali entre a Florinda Mesa e o Carlos Villagrán, que são as pessoas reais dessa história. Isso também influenciou nos desentendimentos entre o Roberto e o Carlos, né? Na vida real, eles acabaram brigando também por esse envolvimento ali
com a Florinda mesmo. Mas a Graciela tá ali lamentando pela Margarita ficar com um homem casado, mal ela sabe que o próximo homem casado que ela vai ficar vai ser o dela mesma. Outro ponto também foi o conflito envolvendo ela e a Maria Antonieta de las Nieves, que interpreta a Chiquinha. Logo no começo do episódio, a gente vê a Toti, como é chamada a Maria Antonieta, sair do elenco do Chaves porque ela não queria que a sua carreira ficasse marcada apenas pela sua personagem. Ela já deixou bem claro, logo nos primeiros momentos que ela aparece na série, que ela quer se tornar uma grande atriz séria e em papéis sérios e dramáticos. E viu que a fama do Chaves poderia acabar atrapalhando a carreira dela. Só que quando ela sai, e o Roberto faz questão de dizer que as portas estariam abertas caso ela decidisse voltar, ela percebe que estava perdendo algo muito especial e importante para ela. Principalmente quando ela vê todo o elenco fazer a sua primeira turnê internacional para o Nicarágua. A partir disso, ela decide voltar. Só que tem um problema. Os papéis destinados a ela em Chapolin ficaram para a Margarita, que acaba não aceitando que devolvam as personagens para Toti. Então ali ela começa a demonstrar um certo egoísmo com relação ao trabalho. Assistindo, eu acho que faltou uma liderança para o Roberto também. Afinal, ele é o líder e é ele quem decide quem vai ficar com qual papel. Afinal, foi ele que escreveu os personagens. Tudo bem que a Toti saiu da equipe e depois voltou, mas os papéis foram escritos para ela, sabe? E cabia ao Roberto colocar a Margarita no lugar dela. Enfim, ao longo do episódio, vamos vendo vários conflitos ali entre o elenco. Tem o fato de o Marcos Barragan, que interpreta o Kiko, estar descontente desde o início com a divisão dos lucros ali do programa. Um exemplo disso foi que o Roberto gravou o primeiro disco do Chaves com músicas sobre o programa e foi um grande sucesso. Inclusive, tem uma cena de uma turnê deles que mostram cenas reais do elenco ali, e eu achei isso muito legal. Deu para ter uma dimensão de todo o sucesso que eles faziam. Então o Marcos percebeu que ele também podia lucrar com isso e assinou um contrato com uma outra gravadora, de modo que quando surge a oportunidade de eles gravarem um segundo disco, agora com todo o elenco, o Marcos não pode gravar porque ele assinou o contrato com a outra. E o Marcos xinga e grita com o Roberto, e o Roberto fica calado e calmo o tempo todo. Eu duvido muito que isso tenha acontecido na vida real e que o Roberto não tenha revidado. Mas ali a gente percebe que eles realmente tinham muitas questões nos bastidores. E uma coisa que o Roberto deixa claro é que o personagem Kiko é dele, né? Foi ele que escreveu. O Marcos, ele apenas dá vida a esse personagem, mas quem criou de fato foi o Roberto. Enfim, isso vai se tornar uma grande questão, uma grande discussão ao longo de toda a vida desses atores, né? Eles vão travar diversas batalhas por causa disso, mas é muito interessante ver como isso surgiu. Já outros personagens que ganham destaque de uma forma positiva aqui é a Toti, como eu falei, que interpreta a Chiquinha, que além de demonstrar ser uma grande amiga do Roberto, ela tem uma certa sensibilidade ao incentivar ele a cuidar da sua família, sobretudo a Graciela. E além dela, tem o Ramon Valdez, que interpreta o seu Madruga. Ele também é muito amigo do Roberto e tá ali sempre para apaziguar a situação, principalmente envolvendo o Marcos. Ele é aquele cara que fala, olha, vamos com calma, não vamos brigar, né? Ele é sempre esse cara que tenta acalmar a situação. E agora falando sobre o drama principal do episódio, que é o fato de, conforme o Roberto vai conquistando a fama e o sucesso, ele vai se tornando menos presente com a sua família. Tem a cena da apresentação da filha que ele até vai, mas não consegue fazer com que a filha veja ele, que ele tá vendo ali na plateia, e isso deixa a Graciela muito chateada. Ah, e uma coisa legal dessa cena é que o Roberto não consegue estar na apresentação da filha porque ele precisa ter uma reunião com o dono da emissora. E a recepcionista dele é a Nancy, interpretada pela real Maria Antonieta de las Nieves. Sim, a Chiquinha real aparece nesse episódio, assim como o Edgar Vivar apareceu no começo da série. É muito legal ver o elenco original fazendo uma ponta na série, foi muito bacana ver ela ali. Embora ela sim tenha tido algumas desavenças com o Roberto ali ao longo da vida, né? E eu vou fazer em breve um vídeo só falando disso, de alguns outros personagens, alguns outros atores, na verdade, que brigaram ali nos bastidores e saíram do programa. Enfim, em breve vou fazer esse vídeo. E bom, em vários momentos o Roberto acaba vacilando bastante com a Graciela. Além desse momento que eu falei ali da apresentação da filha, ele acaba esquecendo das férias em família e marca uma gravação com a gravadora nessa mesma época. Além do fato, claro, de ele não estar presente ali no dia a dia com os filhos. Isso tudo vai gerando um desgaste absurdo entre a relação deles, e a gente vê o ápice disso acontecer lá na viagem de Acapulco. E aí esse episódio termina com uma grande festa em homenagem ao Roberto que a emissora faz.
Afinal, ele está fazendo muito sucesso em toda a América Latina. Eles mostram até ali um mapa onde o Chaves tem bastante audiência, e dá pra ver ali que boa parte do Brasil assiste o seriado. Nessa festa, o Roberto vacila mais uma vez com a Graciela. Ele não só se esforça para chamá-la para ir com ele na festa, como também finge que a chamou quando as pessoas perguntam por ela. Só que a Graciela acaba indo até a festa e lá encontra ele logo ao lado da Margarita, que faz questão de fazer a cabeça do Roberto em voltar para a festa, quando na verdade ele quer tentar ir atrás da sua esposa. Enfim, acontecem muitos desentendimentos e mal entendidos que vão fazer o Roberto se separar da Graciela futuramente. Porque em algum momento ele vai enxergar que pode crescer ainda mais se não tiver toda essa responsabilidade com a sua família. Afinal, estar com a Margarita é muito mais fácil, porque ele acha que ela sim entende ele e que vai fazê-lo crescer ainda mais. É claro que, como eu falei, a série vai contar essa história como ela quer e dar a perspectiva de quem está criando ela. Eu consigo enxergar que nem tudo ali é 100% verídico, mas também é verdade que nem o Roberto e nem a Margarita ou a Florinda Mesa, na vida real, são bonzinhos nessa história. Na verdade, ninguém é 100% bonzinho ou mal na vida real. Todos nós somos personagens cheios de camadas e defeitos nessa série chamada Vida. Enfim, eu gostei muito desse episódio, porque a gente vê os bastidores do programa que marcou uma geração. Eu acho que os próximos vão focar ainda mais nesses conflitos entre o elenco. A gente pode ver no episódio 7, por exemplo, o Marcos Barragan saindo do programa e levando o Ramon Valdez consigo, assim como também a Maria Antonieta de las Neves, que acaba não fazendo parte ali do elenco final de Chaves. Lembrando que faltam apenas 2 episódios para o fim da série e eu já tô aqui com saudade de vir falar sobre Chespirito. Eu quero muito saber de vocês o que acharam sobre esse episódio. Por favor, deixem aqui nos comentários. Lembrando que na quinta-feira é lançado o episódio 7 e eu trago um vídeo aqui comentando tudo sobre ele. Então é isso, se inscreva se não for inscrito, deixa o like que me ajuda bastante. Até a próxima, tchau!